A paz do Senhor a todos. Bom dia, eu sou o pastor Lisardo e estamos agora iniciando a sequência de estudos, a começar de Gênesis, Apocalipse. No 3 nós paramos no capítulo de número 4 de Gênesis, onde se iniciava os filhos de Deus através de Sete, a descendência dos filhos de Deus, que começa no filho de Adão e Eva, chamado Sete. E nós vamos entrar no capítulo 5, onde se fala sobre a genealogia de Sete. Os irmãos atentem bem que no início eu havia dito que o povo de Deus vivia e ia explicar por que viviam tantos anos, e hoje nós não alcançamos nem a terça parte dos anos que eles viviam. Agora os irmãos vão entender aqui o porquê deles viverem tanto tempo. Oremos. Altíssimo e soberano Deus, nós estamos na tua presença na manhã deste dia, invocando e exaltando o teu nome e clamando pela tua misericórdia, Senhor, que o Senhor possa usar de misericórdia para com cada um de nós, que somos pecadores, mas mediante o sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré, na cruz do Calvário, derramando o seu precioso sangue e cobrindo multidões e multidões de pecados. Graças nós te damos pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo, e clamamos ao Senhor para que o Senhor possa nos dar sabedoria e conhecimento da tua palavra. Clamamos pela presença do Consolador, o Espírito Santo, pois sem ele não poderemos fazer a tua obra. É ele que nos dá sabedoria, é ele que nos usa, é ele que nos instrui, é ele que nos conduz a Cristo. Portanto, em nome de Jesus, oramos. Amém. A genealogia, capítulo 5 de Gênesis, a genealogia de Sete, o início do povo de Deus na face da terra. Outrora nós vimos que quem reinava era a descendência de Caim. Era um povo contaminado que estava a serviço de Satanás, não a serviço de Deus. Eles faziam tudo que era contrário à vontade de Deus. Tudo que hoje em dia vocês veem: roubo, assassinato, fornicações, prostituições, entendeu? Tudo esse povo praticavam porque não estavam agradando a Deus, estavam longe de Deus. Era descendência de Caim. Então observem que o pecado reinava muito antes do povo de Deus começar a invocar o nome do Senhor. O povo de Caim já estava há bastante tempo na terra, já havia se espalhado, todas as práticas carnais estavam sendo feitas porque o povo de Caim fazia isso. Nenhum deles, nenhum descendente de Caim invocava o Senhor. Nenhum. Eles simplesmente estavam a serviço de Satanás. Por isso, meus irmãos, não se escandalize quando vê vários escarnecedores na face da terra. Não se escandalize quando nós tivemos a missão de pregar o Evangelho e muitas das vezes, com dificuldade, nós levamos o Evangelho até determinadas pessoas e há pessoas que não dão ouvido. Não se escandalize, porque essas pessoas estão praticando os mesmos pecados que os afastaram da presença de Deus, por ter praticado as mesmas práticas de Caim. Mas agora aqui no capítulo 5, o povo de Deus começa a se aproximar. Em Sete, começa o povo de Deus a invocar o Deus Criador dos céus e da terra. Olha, surgem duas nações. Uma que serve ao Senhor e outra que serve o diabo. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Há pessoas aí, eu não quero citar o nome da denominação,
que andam pregando sobre a predestinação, que uns nasceram predestinados a ser destruídos e não alcançam a salvação, e outros alcançam a salvação. Essa mensagem não é bíblica, porque até mesmo Caim, se ele tivesse se humilhado diante de Deus, mesmo após ter tirado a vida do irmão, se quando Deus pergunta a ele pelo seu irmão, se ele tivesse reconhecido o erro, tivesse se arrependido, Deus teria aceitado o sacrifício dele. O que é que nós entendemos com isso? Que nenhum ser humano, nenhuma criatura de Deus não está destinada à salvação. Todos estão destinados à salvação. Só que eles têm que querer ser salvos. Foi por isso que o Senhor Jesus levantou os discípulos, enviando-os a toda a humanidade. Foi por isso que Jesus Cristo veio e morreu, para que todos aqueles que nele crê, morreu e ressuscitou, para que todos aqueles que nele crê não venham perecer, mas tenham a vida eterna. Todos, porque a descendência, o pecado que estava sobre esse povo que veio de Caim, estendeu-se também no meio do povo de Deus. Nós vamos observar daqui para frente que esse pecado, como o pecado está no mundo, como Satanás está no mundo, ele continua utilizando as suas artimanhas para fazer com que o povo, mesmo o povo de Deus, venha cometer pecados. A genealogia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome de Sete. Perceberam? 130 anos depois que Caim foi banido, e depois banido da presença de Deus, e depois que Abel havia sido morto por Caim, 130 anos depois, nasce um varão. Quer dizer, Adão não ficou 130 anos sem ter contato com a sua esposa Eva. Ele teve, só que nascia mulheres. Por isso que até hoje no mundo tem muito mais mulheres do que homens. Então, 130 anos depois, nasceu Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Observem quantos anos eles viviam. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ainda para dar oportunidade do povo se humilhar, se arrepender, se converter, o Espírito de Deus permitia que vivêssemos naquela época, que eles vivessem naquela época, muitos anos, dando assim oportunidade a eles de se arrepender e voltar a invocar e a buscar o Senhor. Então, por isso eles viviam tantos anos. O Espírito de Deus mantinha eles com muitos anos, com a saúde. A doença já era quase zero na época, porque Deus mantinha eles vivos, com vigor, com força. Um homem naquela época com 40, 50, 70 anos, e estava iniciando a sua maturidade. E foram todos os dias de Adão, viveu 930 anos e morreu. Adão viveu 930 anos. Vai observando quantos anos Deus permitia que o homem fosse vivendo. Por quê, meus irmãos, meus queridos irmãos? Porque começaram a invocar o Senhor, começaram a buscar a Deus. Então, esses povos que começaram a buscar a Deus, Deus estava permitindo que eles vivessem muito tempo, para dar tempo deles se arrependerem totalmente e invocar o Senhor. E viveu 705 anos e gerou a Enos. Note que não é Enoque, é Enos. E viveu Sete, depois de gerar a Enos, 870 anos, gerou filhos e filhas. Aqui está bem claro, filhos e filhas.
Enos está gerando filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainá. E viveu Enos, depois que gerou a Cainá, 815 anos, e gerou filhos e filhas. Vai notando que agora está surgindo varões, não só filhas. Agora os descendentes de Sete estão gerando homens e mulheres. Homens e mulheres. Está começando a equilibrar-se. E foram todos os dias de Enos 950 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque, agora Enoque. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus. É esse Enoque que está lá no livro de Judas, o sétimo depois de Adão, que teve a visão de que Jesus Cristo viria com a sua miriade a resgatar a sua igreja. Percebeu a misericórdia de Deus para com o povo de Deus? Como o povo aqui invocava o Senhor, Deus começou a revelar ao seu povo que Jesus Cristo viria buscar eles. Percebeu? Por isso Enoque andou com Deus. Enoque tinha certeza de que Jesus Cristo viria. Enoque anunciou aos demais moradores, servos de Deus, que Jesus Cristo viria. Foi o primeiro evangelista, Enoque. O primeiro evangelista a evangelizar aquelas nações, anunciando a vinda de Jesus Cristo. Perceberam? O sétimo, depois de Adão, já pregava que Jesus Cristo viria. Muitas das vezes nós achamos que, Jesus já passou 2 anos, 2000 anos, 3000 anos, que nós estamos há 2000 anos depois de Cristo, mas o mundo é mais velho. E até hoje Jesus não veio. Mas perceberam? O povo vivia quase 1000 anos. O Espírito de Deus mantinha o povo vivo. Deus usava o seu Espírito para manter o povo vivo. Porque Deus tinha um projeto para a humanidade que não era morrer. Então Deus começa a lutar contra a morte. Deus começa a reter a morte, deixando que eles vivam anos e mais anos. Deus contendia na pessoa do Espírito Santo contra a morte. Enoque. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus o para si tomou. Perceberam que Enoque viveu apenas 300 e poucos anos. Porque quando a gente fica na presença de Deus, agrada a Deus, nos santificamos, Deus nos tira deste mundo para não vermos a corrupção. Perceberam? Deus nos tira. É isso que vai acontecer. A igreja do Senhor Jesus será arrebatada antes da grande tribulação. Atente para isso. Antes que venham ser destruídas muitas coisas
nesse mundo, antes da grande tribulação, o Senhor Jesus irá resgatar a sua igreja. Então, Enoque viveu 300 e poucos anos, e o Senhor o tomou para si, porque ele andou com Deus. Igreja, devemos andar com Deus, porque o Senhor Jesus está vindo buscar a igreja. Atente aí, quanto mais nós nos santificarmos, mais rápido Jesus virá buscar a sua igreja. Pois a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá Deus. E a santificação vem através do estudo da palavra. É o Espírito de Deus através da palavra que nos santifica. Nenhum homem tem a capacidade de se santificar. É o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que está retendo a morte aqui. É Ele que nos prepara para o encontro com o Senhor. Foi Ele que preparou Enoque, e por isso o Senhor o tomou para si. E viveu Metusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. Olha bem, depois de Enoque, Metusalém viveu, foi o que mais viveu na face da terra. Por quê? Porque Enoque já havia evangelizado ele. Então havia necessidade de que o evangelho fosse pregado, a palavra de Deus fosse anunciada. Então ele vivia muito mais que ele, é que vivia mais para anunciar o evangelho. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou seu nome Noé. Perceba, Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras, do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Percebeu? Noé foi profetizado. Olha como ele servia a Deus. Este Noé, o Senhor nos livrará. Olha, eles sabiam, o pai de Noé sabia que o filho seria usado por Deus, e Deus iria purificar a terra do pecado. Sabia que Deus ia exterminar a nação de Caim, que estava fazendo o povo errar. Sabia, por isso ele teve a revelação. Este é Noé, o pai, revelando que Deus iria purificar a terra da maldição. Olha bem, e para purificar a terra, todo o povo de Caim era amaldiçoado, toda a descendência dele, e Deus iria exterminar a maldição, exterminando assim a carne que pecava. Mas irmãos, notem bem que não foi só a descendência de Caim, mas povos que também serviam ao Senhor também se contaminou. Só um exemplo. Por isso que quando chegarmos no capítulo de número 6 de Gênesis, os irmãos vão entender muita coisa. Está vendo que na genealogia de Sete invoca o seu Senhor? E essas nações que nasceram, que foram evangelizadas. É o que acontece hoje em dia quando nós evangelizamos, pregamos o Salvador Jesus Cristo, e muitos são engodados, enganados pelos filhos das trevas e acabam afastando-se do Senhor. Então, mesmo a nação que servia o Senhor foram engodados, enganados pelos filhos das trevas e se corromperam. Vamos lá. E viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. Está vendo? Esses filhos e filhas contaminaram-se, deram ouvido aos filhos das trevas. Por isso que no Salmo 1 disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eles deram ouvido aos conselhos dos ímpios. E foram todos os dias de Lameque 767 anos e morreram. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Esse Noé com os seus filhos estava convivendo em meio a uma nação corrompida.
Outrora era só a nação de Caim. A nação de Sete invocava o Senhor. Mas este Noé percebeu, convivendo com ele, viram que até os filhos de Deus, os filhos de Deus não, o povo que servia a Deus, até o povo que servia a Deus estava se corrompendo. Por isso o Senhor manda ele pregar. E aconteceu no capítulo de número 6 de Gênesis, fala sobre corrupção geral do gênero humano. Perceberam, irmãos? Que é a corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Versículo 1. Viram os filhos de Deus. Aqui não é a descendência de Sete. Está lá no livro de Jó. Se os irmãos atentarem bem, está no livro de Jó, a história de Jó, quando os filhos de Deus, que são os anjos, lá no segundo céus, se apresentaram diante do Senhor, veio no meio deles Satanás. Está lá no livro de Jó, nos primeiros capítulos de Jó. Então os filhos de Deus eram anjos, que viram a corrupção, era tão grande, que os filhos de Caim corromperam os filhos de Adão, os filhos de Sete, que buscavam a Deus, a ponto de até os anjos de Deus, que são os filhos de Deus, vendo que tinha muitas mulheres, vendo a promiscuidade, como acontecia em Sodoma e Gomorra, vendo aquela promiscuidade, tudo quanto é coisa de pecado, sexo explícito, eles, observando a cópula, a união de homens com mulheres, pegando uma, duas, três, homem com duas, três mulheres, homem com homem, todo tipo de devassidão, todo tipo de pecado, eles também se transfiguraram em homens e desceram do segundo céu e coabitaram com mulheres. Mas pastor, como é que o senhor pode provar isso? Está no livro de 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 4. O Senhor Deus puniu eles. Vamos lá no versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Observou? Quem contendia, quem mantia, quem repreendia a morte, quem livrava o ser humano de doenças, de pecado, era o Espírito Santo. Por isso eles viviam muito. Não deixava eles morrerem, porque estava sendo anunciado o Evangelho, estava invocando o Senhor. Agora Deus disse: não, o meu Espírito, já que eles entraram pela devassidão, me deixaram e voltaram às práticas mundanas, o meu Espírito não vai mais contender com eles. Eu não vou mais permitir que o meu Espírito mantenha-os vivos tanto tempo, que aí seria muito mais pecado. Então, por isso, ele limitou o tempo de existência do ser humano. No versículo 4, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então veja bem, a corrupção foi tão grande que começaram a nascer filhos de Deus. Nasceram filhos dessa união entre os filhos de Deus com os filhos carnais, as mulheres carnais. Daí nasceram os gigantes, homens valentes. Por quê? Porque os anjos são valentes e são gigantes. Não pensem vocês que os anjos são aquele da igreja católica que tem uma criancinha com a fraldazinha peladinho e com as asinhas. Não, não. Eles sempre foram gigantes. Os anjos são gigantes. Por isso começaram a nascer gigantes poderosos, por causa dessa mistura. Por isso o Senhor
se arrependeu de feito o homem, aqui está no versículo de número 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação do pensamento do seu coração era só continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Entristeceu Deus. Deus ficou muito triste de ver, não tinha jeito. Deus falou assim: não é possível, eu abençoo, eu faço, eu produzo, dou tudo a eles, e eles se corrompam, viram as costas para mim, e praticam coisas abomináveis. É por isso, irmãos, que nós estamos vivendo esse período em que está havendo tudo contrário à vontade de Deus. Homens unindo homens com homens, homens unindo mulheres com mulheres, por ser autoridade, estão passando por cima da autoridade de Deus. Isso já acontecia naquela época. O mal é isso que Satanás faz para desonrar os nossos corpos, que é o templo do Espírito Santo. Ele induz a gente ao pecado. Então, meus irmãos, não vamos entristecer o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, que é Ele que vai apresentar a igreja, não é nenhum homem, não é o pastor que vai apresentar a igreja. Pastor aqui é Cristo. Quem vai apresentar a igreja no dia do arrebatamento é o Espírito Santo, e o Espírito Santo dará nomes ao Senhor Jesus quando vier nas nuvens, dará nomes daqueles que andaram em santidade para ser arrebatado. É Ele que vai apresentar, não é eu, o pecador, porque eu não tenho condições de salvar ninguém, nenhum ser humano, por maior que seja o cargo que Deus tenha confiado nas mãos dele, é capaz de salvar o homem. Lá em Jeremias é bem claro: não há um justo na face da terra, não há sequer um, não há um que busque a Deus. Nós somos justificados em Cristo, o justo é Jesus Cristo. Foi por isso que Deus não confiou mais a homens a salvação. Deus confiou a Cristo, o próprio Filho. Ele sim é que trouxe a salvação. No verso de número 7, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Deus observou que em meio àquela confusão toda havia uma família que servia ao Senhor. Amém? Irmão, nós paramos aqui no capítulo 6, no versículo de número 9, e daremos prosseguimento mais no próximo estudo. Amém? Que nós possamos ficar na presença do Senhor Jesus até a vinda dele. A paz do Senhor para todos. Amém.